E eu começava a sentir como se eu estivesse me afogando, tipo, um sufocamento, sabe? Só quem passa por isso entende de fato o que acontece no momento. E aí você fica tentando puxar o ar e o ar não vem completo. Você pensa que, poxa, eu vou morrer aqui asfixiado, né? Vou ter um piripaque e acabar caindo aqui no chão porque não tá dando pra respirar. Bem, gente, vocês estão aí acostumados a ver eu trazendo vídeo aqui para vocês sobre coisas técnicas, coisas relacionadas a audiovisual, a fotografia, colorimetria principalmente também, que o meu canal aqui ele tem esse foco para essas coisas mais técnicas. Mas hoje eu quero ter uma conversa com você que está aqui me acompanhando no canal, você que é meu amigo, ou que talvez nem me conhece, está assistindo esse vídeo, justamente para um alerta através de um relato que aconteceu comigo e que eu acredito que acontece também com algumas pessoas da nossa área, área de videomaker, editor, até você que é design gráfico ou trabalha com qualquer tipo de trabalho que seja na internet, trabalhando com arte digital, arte impressa, o que quer que seja, né? Que você tenha que prestar um serviço nesse ramo de marketing, tá? Então eu quero trazer para você hoje um relato de algo que aconteceu comigo, que eu jamais imaginaria que iria acontecer. Não foi uma experiência boa, né? Foi uma das coisas mais ruins que aconteceu comigo nesse período agora. Esse vídeo agora que eu tô gravando, a gente tá no período de pandemia, a gente sabe que tá essa loucura. E esse relato eu não quero te aterrorizar, eu não quero deixar você com medo, né? Viver com medo, até porque não é esse o intuito do meu canal. Eu nunca trouxe nada assim tão pessoal aqui para vocês. Mas eu acho importante alertar algumas pessoas, principalmente da nossa área aí, que trabalha com edição de vídeo, captação de imagem. E para você também que não é profissional dessa área, mas pode se identificar com esse relato, é um alerta que eu quero trazer para você justamente nesse período que a gente está vivendo. Bem, para fazer um background assim de todo sobre esse meu relato, para quem não me conhece tão perto, assim tão de perto, não sabe um pouquinho sobre mim, eu sou de Fortaleza, Ceará, sou natural de lá, nasci em Fortaleza, uma cidade do Nordeste, é uma das maiores cidades do Nordeste. Uma cidade maravilhosa, tem belas praias, tem um clima maravilhoso. E eu vim de lá pra cá, vim para morar em Blumenau, Santa Catarina, que é conhecido como a cidade de chopp, onde tem o Oktoberfest, essas coisas todas, em 2014, dezembro de 2014, que foi o período que eu resolvi me mudar, né, de Fortaleza para Blumenau. Eu decidi porque na época eu trabalhava com fotografia, trabalhava também com um pouco de filmagem, não era o meu foco, mas fazia essas duas frentes. E aí eu resolvi mudar para ter uma melhoria de vida na minha área, né? Para ter uma grande oportunidade aí de trabalhar de fato na minha área. E graças a Deus tive bastante evolução durante todo esse período. Eu tô aqui, se eu não me engano, uma faixa aí de 7 anos, se a gente for contar de 2014 para 2021. Mas o que acontece? Durante todo esse tempo, gente, durante 7 anos, eu levei a minha vida como a maioria das pessoas levam. Quem é editor de vídeo, trabalha com edição de imagem, trabalha com esse mundo de marketing, arte digital, leva uma vida semelhante a essa, né? Se você tem levado a vida que eu vou descrever, tome um certo cuidado. Mas durante 7 anos eu fui uma pessoa que eu desprezei praticamente assim, deixei de lado realmente tudo que envolvia cuidados com a saúde. Então, por exemplo, em Fortaleza, lá eu treinava, eu treinava Muay Thai na época, cheguei a me graduar, eu sempre fui muito ativo assim na atividade física, além de também estar na academia, sempre eu fui muito ativo em relação à minha saúde, a ter um esporte, a ter uma atividade física intensa. Mas aí quando eu cheguei em Blumenau, e isso não é culpa da cidade, tá, gente? Isso é uma culpa minha. Quero deixar bem claro que eu não estou criticando a cidade, mas estou criticando os meus atos e a minha forma de viver, a forma que eu levei a minha vida durante esses 7 anos, que foi quando eu deixei de fato aí a atividade física de lado, né? O controle aí do meu horário, da minha rotina de lado, em busca de quê? O que a maioria das pessoas procuram na nossa área, que é ter dinheiro, trabalhar bastante, né? E realmente ter uma vida estabilizada, entre aspas, aí.
sempre em busca do dinheiro, do trabalho excessivo, que a gente sabe, eu não quero ser hipócrita aqui, mas a nossa área de videomaker, se você não tomar um certo cuidado, você acaba trabalhando bastante, trabalhando muito, além dos horários que deveriam ser, né, de um ser humano normal, CLT, por exemplo. Você trabalha horas e horas e em busca de ter um salário digno, porque é uma prestação de serviço. Ninguém consegue medir aí tão bem o valor de uma arte, o valor de uma edição de vídeo, de uma edição de imagem, uma criação de uma arte digital. Então você acaba tendo que aumentar sua carga horária para bater um certo valor que você precisa. E foi por causa desse pequeno deslize que durante 7 anos levando essa rotina de trabalhar até de madrugada, né? Quem é da área sabe muito bem, a gente começa trabalhando muitas vezes de manhã cedo e leva aí o trabalho até de madrugada. Tem pessoas que trabalham 1, 2 horas, 3 da manhã. Isso não está certo. Você pode estar assistindo esse vídeo agora e pode estar falando assim, esse cara não sabe o que fala, ele tá falando bobagem aí, gente. Assim, realmente, nosso corpo ele não foi feito pra gente ficar levando ele a certos extremos, né? A gente tá acostumado com uma mídia, né, na parte aí de influência, que ela vai te influenciar a trabalhar bastante. Não, porque você tem que trabalhar muito, você tem que ter uma vida bem regrada no trabalho, porque daí é o trabalho que vai te enriquecer e te dar dinheiro, etc. Mas, gente, não é assim que funciona o nosso corpo, tá? O corpo, ele precisa de descanso, ele precisa de uma rotina que tenha seus horários estabelecidos para a gente ter uma vida saudável, tá? Então, durante esse tempo, o meu corpo foi me alertando e eu sempre fui ignorando. Como assim? Durante todo esse período de moradia aqui em outra cidade, eu vim morar sozinho, então ainda você tem aquela carga emocional de que você tem que fazer valer acontecer, né? Fazer acontecer. Eu acabei deixando, como eu disse, a minha saúde de lado e o meu corpo começou a dar certos avisos. Eu tive um problema de gastrite ali, não lembro qual foi o ano agora, mas eu acho que foi em 2016, né? A minha esposa tá aqui em 2015? Não, 2018. 2018 eu tive uma gastrite ali, uma coisa bem chata. Quem nunca teve isso, não queira ter também, porque não vale a pena, não tem nada de bom nisso. Mas você fica com azia, né? Ou seja, um trabalho excessivo gera um nervosismo também durante a sua rotina e você vai tendo que deixar por sua vontade de querer ganhar dinheiro ou de querer evoluir na sua área, você acaba deixando a sua alimentação também de lado e você acaba contribuindo para uma destruição interna, né? Ou seja, o seu estômago ele não vai aguentando de tanta lixo que você come muitas vezes, comidas rápidas, requentadas ou alguma coisa aí que não tem a ver com a comida saudável, né? Que o nosso corpo precisa. E não sei se vocês sabem, mas o estômago ele tem total ligação aí com o nosso cérebro, né? Então tudo que a gente come, a gente se sente bem ou se sente mal, né? Tem tantas pessoas que são ansiosas, comem um chocolate para se aliviar e etc. Sei lá, cada pessoa tem as suas necessidades fisiológicas. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que o meu corpo me avisou. Ele falou, cara, essa rotina não tá legal, tá totalmente diferente quando você era um cara que praticava atividade física regular, né? Eu não digo praticar atividade física uma vez perdida no mês, não, atividade física regular foi uma das coisas que eu mais deixei de lado, também negligenciei totalmente a minha vida em relação a isso. Dado esse primeiro aviso, fiz uma endoscopia, não foi diagnosticado nada pelo médico, então não sei muito bem o que aconteceu. Na primeira foi pelo SUS, né? Então teve todo um processo de demora também, sofri bastante nessa questão de estômago. Quem me acompanha, quem é meu amigo aí de perto, tem um contato mais próximo, sabe como é que foi todo esse processo. Mas graças a Deus eu tive uma melhoria. É que na verdade foi uma gastrite nervosa. Quando você ficava nervoso, ansioso, Isso. atacava. Sempre o que a Jéssica falou aqui, a minha esposa, ela me acompanhou bastante durante esse período de gastrite. Foi uma gastrite nervosa. Então o que acontece é que não sei, gente. Quem tem gastrite entende melhor aí, sabe como é que é o processo. Tem a crônica, não sei muito bem, não sou técnico dessa área. Mas enfim, o meu corpo avisou, não dei atenção para isso e resolvi continuar a vida que eu levava, né? Eu trabalhava com casamento, então, cara, casamento você vai trabalhar até de madrugada mesmo. Enquanto a isso não é tanto um problema ali, porque os casamentos acontecem à noite. Mas o processo da edição ela é cruel, né? O processo de edição de vídeo
ela é um processo mais danoso, assim, você fica um pouco mais doente, porque você precisa entregar trabalhos, você precisa ter a correria ali para entregar no prazo certo e você acaba tendo que levar esses trabalhos para de madrugada ou horários que não são pertinentes para você e você não dá o devido descanso. E muitas vezes pessoas eu já vi se vangloriar disso, de tipo, eu não dormi, eu dormi até tarde e eu já acordei porque eu dormi tarde também, dormi 3, 4 da manhã editando. Gente, não tem nenhum benefício em fazer isso, tá? E justamente vou agora entrar no ponto que eu recebi então aí essa crise de ansiedade, essa crise de pânico, né? Como você queira chamar, eu já andei dando umas pesquisadas e falando com alguns profissionais, fica entre esses dois, crise de ansiedade e pânico, e foi o que aconteceu recentemente comigo. Esse foi o ápice agora que eu cheguei no meu corpo. Que, cara, eu tava trabalhando aqui na minha mesa, normal, como qualquer outro dia. E aí, a gente trabalha com esse mercado de lançamento digital, que tá sendo hoje o que mais o pessoal tá puxando, né? Tá indo, caminhando para esse lado. É um mercado onde você faz lançamentos digitais, etc. É um novo rumo agora do marketing digital. E você que é editor de vídeo, você tem que ter uma certa noção de que você vai ser muito cobrado se você entrar nesse mercado. Eu não quero aqui te iludir, eu detesto essas coisas de ilusão e hipocrisia. Eu quero deixar bem claro aqui para você que está querendo entrar no marketing digital para trabalhar em lançamento digital, tenha cuidado. Você precisa ter uma noção do que você absorve, do que você recebe. Nenhum profissional, e eu quero deixar bem claro aqui, se você estiver achando ruim esse vídeo, deixa o teu dislike, o problema é seu, eu não tenho nada a ver com isso. Mas não vá na onda de ninguém. Se alguma pessoa está dizendo, eu preciso enriquecer, eu vou enriquecer com lançamento digital e aí você vai fazer prestação de serviço para mim de vídeo, cobre o valor que você merece, o valor que o seu trabalho merece, valorize o seu trabalho. Cada um deles enriquece da maneira como eles acham melhor e eles sempre vão tentar economizar nas pontas para poder fazer com que você sempre trabalhe muito e ganhe o mínimo possível. Não deixe isso acontecer. Escute bem o que eu estou lhe falando. Isso é um relato de uma pessoa que passou por diversos lançadores digitais que vieram solicitar serviço e que eles querem sim economizar o máximo possível. Não tenho problema com nenhum cliente meu em relação a isso. Meus clientes, eu tenho como dosar eles em relação a toda essa questão de prestação de serviço, só que passaram muitos por mim que quiseram fazer esse processo de serviço comigo. Isso é ridículo. Isso você tem que ter um cuidado, porque se você não tomar cuidado, eles vão pisar em você, porque ninguém sabe o valor que é o trabalho de edição de vídeo, o valor que é editar uma imagem, criar banners, né? Para quem é designer gráfico e tá me ouvindo também, toma cuidado com o que você faz hoje no mercado de lançamento digital. É muito fácil chegar e falar que, vou fazer um lançamento e fazer um 6 em 1, né, 7 em 1, que são o quê? 6 em 1, para quem não conhece, são 6 dígitos em um dia, né, em 7 dias, muito aí fala também de 6 em 7. Então assim, toma cuidado, porque o marketing, se você não tiver um certo cuidado nessa parte de lançamento, você vai ficar doente. Principalmente você, prestador de serviço. Quem está fazendo 6 em 7, 7 em 7, que são 7 dígitos em 7 dias, que seja, são eles. Não é você. Você precisa saber dosar o seu horário de trabalho. E justamente durante um dos meus trabalhos de edição, que não tinha nada a ver com esse trabalho escravo que a gente encontra no lançamento, né, no mercado de lançamento para prestação de serviço, era um trabalho normal, bem tranquilo. Hoje eu já tem uma carga menos excessiva, mas eu vinha fazendo muitos trabalhos, abraçando vários clientes, porque você sabe que como prestador de serviço, um só cliente muitas vezes não supre as suas necessidades financeiras. E daí você precisa pegar mais do que um serviço, né? Ou seja, entramos lá naquela manipulaçãozinha de mercado de você ganhar menos para pegar mais cliente, né? Ganho de volume, né? Ou seja, você tem um volume de clientes, só que você são trabalhos picados, né? Ou seja, foi um erro que eu cometi e eu não quero cometer mais. E nisso, no meio de um trabalho, eu comecei a sentir aqui no meu trabalho mesmo, aqui na minha mesa, eu comecei a sentir uma falta de ar. Sabe, uma falta de ar. Eu pensava, deve ser alguma coisa
normal, assim, tipo, só tô um pouco acelerado aqui e tal. E eu parei para poder dar uma descansada, mas a falta de ar, ela não parava. Ela não parava e ela foi se intensificando. E com isso eu fui sentindo uma dor aqui no peito, no lado esquerdo, né? E muitas pessoas já devem ter ouvido falar aí de pessoas que infartaram, que tiveram problemas com infarto, né? E que os sentimentos, os sintomas são bem semelhantes, né? Começa aí falta de ar, uma queimação no lado esquerdo do peito, e ela começava a enraizar pro meu braço aqui, pro ombro e indo pro braço em si. Eu comecei a ter um certo desespero ali na hora, porque eu pensei de falar, eu tô infartando, né? E aí eu desci pra garagem, eu fui pra garagem, fiquei lá no meu carro, eu fiquei, tipo, tentando botar minha mente no lugar, porque você começa a pensar cada coisa, né? E junta com todos os estresses que você tem durante a sua vida. E aí você começa a imaginar coisas que não estão de fato acontecendo, mas para uma mente de uma pessoa que sofre com ansiedade ou crise de ansiedade, são turbilhões de coisas que aterrorizam a sua mente, né? Você que está assistindo agora, né? Presta muita atenção nesse relato que é importante. E aí, eu subi, a minha esposa tava aqui em casa, tava limpando a casa e tudo, e aí eu subi de novo, só que com mais falta de ar ainda, já tava pesando, sabe? É um peso que dá na sua respiração, você não consegue puxar o ar com muita exatidão, né? Assim, tipo, efetivo, sabe? Quando você respira normalmente, nesse momento de crise, você sente realmente que o ar tá mais pesado. E aí você começa a pensar que você tá o quê? Infartando, né? Foi quando começou a adormecer os meus dois braços. Ela dá um formigamento nos dois braços e começou a formigar, e foi no momento que eu comecei a ter um pouco de vertigem, né? Que é tontura, você fica achando que você vai desmaiar. E aí eu fui pra cima da minha esposa, já fico com os braços mole, já fui todo mole. E eu falei, Jéssica, eu tô infartando, não sei, eu tô tendo algum problema, eu desmaiar, eu tô falta de ar. E a minha mente, ela foi sendo condicionada a eu tenho que ir pro hospital, eu tenho que correr pro hospital. E acaba que você, nesse período de pandemia, você começa a refletir sobre algumas coisas, principalmente o medo de ir para um hospital e acabar sendo contaminado pelo vírus. Então você imagina que a minha mente já estava sendo bombardeada com: se eu ficar em casa eu vou infartar e vou morrer, e se eu for pro hospital eu vou pegar um vírus, no caso aí, eu não vou falar o nome do vírus, acho que o YouTube tá dando umas punições aí, mas você sabe, né, qual vírus está acontecendo nessa pandemia. E aí eu comecei a adormecer mais ainda meus braços, e a minha esposa falou, vai tomar banho, né, dá uma lavada no rosto, vai lá. E cara, eu não conseguia, porque eu ia pro chuveiro pra entrar pra tomar banho, pra ir pro hospital, e eu começava a sentir como se eu estivesse me afogando, tipo um sufocamento, sabe? Só quem passa por isso entende de fato o que acontece no momento. E aí você fica tentando puxar o ar e o ar não vem completo, você pensa que, poxa, eu vou morrer aqui asfixiado, né? Vou ter um piripaque e acabar caindo aqui no chão porque não tá dando pra respirar. E nesse momento você já começa a piorar. A sua mente vai trazendo cada vez mais sentimentos pra você. E aí, nesse momento que eu comecei a tomar banho pra já sair, né? Que eu sentei no carro, a minha esposa foi dirigindo, claro, né? Me levando pro pronto-socorro aqui de um hospital, que eu não quero falar o nome. Mas aí, quando ela começou a me levar para pronto-socorro, começou a se intensificar. O peso da respiração começou a pesar mais ainda, meus braços já estavam adormecidos. As minhas pernas começaram a formigar e adormecer também, e o meu rosto aqui é uma sensação muito ruim, assim, eu não desejo isso pra ninguém. É uma sensação péssima, onde o meu nariz começou a adormecer. Então eu pensei que, tipo, no carro eu já ia morrer mesmo. Você já começa a pensar que você vai infartar ali no carro mesmo, pelo menos foi o que aconteceu comigo. Eu já pensei que eu ia ter um infarto. A minha esposa estava dirigindo e toda vez eu pedia para ela, por favor, tenta chegar o quanto antes. Só que o que mais se passava na minha cabeça naquele momento era que eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou acabar morrendo aqui, e aí eu vou deixar minha esposa sozinha, né? A gente pensa nisso nessa hora, pelo menos eu que sou casado, tenho a minha esposa. Durante o meu casamento eu levei a sério toda a minha cerimônia de casamento. Eu lembrei que, né, na saúde, na doença, né, então eu estaria ali até que a morte nos separe. E eu pensei, poxa,
eu tô vivendo aqui os meus votos de casamento, deixar minha esposa sozinha, ela tá dirigindo, ela já tava no carro chorando, a gente nunca tinha passado por nada disso, né? Esse negócio de crise de ansiedade é um negócio complicado, e nesse momento, para quem é casado, acredito, pelo menos para mim, você começa a pensar, não, você não pensa em câmera, você não pensa em trabalho, você pensa só nas pessoas que estão mais próximas de você, e aí você começa a entender assim, ó, cara, aonde eu levei a minha vida? Por 7 anos, aonde eu levei a minha saúde, a minha vida e aquilo que de fato importa. Nada disso aqui importa, escute bem o que eu estou lhe falando. Câmera, iluminação, né, coisas materiais, nada disso importa. Pessoas importam, é disso que você tem que ter uma noção. Você pode ter o dinheiro, o maior dinheiro do mundo, você pode ter milhões aí. E eu te pergunto, nesse período de pandemia, pessoas que têm muito dinheiro, estão morrendo. Ou seja, não tem essa de dinheiro vai te salvar. Dinheiro pode te dar um conforto, pode te dar sim um atendimento médico um pouco mais humanizado, né? Com muito mais recursos. Só que na escolha de uma UTI, por exemplo, quando você está indo para uma UTI e tem pessoas que estão morrendo, principalmente nessa pandemia, dinheiro não vai salvar a tua vida. Nada disso vai salvar a tua vida. E você pode ser descrente de qualquer coisa, eu respeito você, mas eu como uma pessoa que é admitida como um cristão, né? Eu e a minha esposa somos um casal aqui, a gente segue a Jesus, sim. A nossa mentalidade é que, cara, não importa, rico ou pobre, né? Todos vão para o mesmo lugar. O pezinho lá, a vala, está disponível para todos. Então todos vão morrer da mesma forma. Então, de que vale essa correria louca, essa correria maluca pelo dinheiro? E eu não estou sendo hipócrita para dizer aqui que eu não preciso de dinheiro. Precisamos sim do dinheiro, só que a gente teve uma inversão de valores. A gente começou a valorizar mais o material e o humano a gente tem deixado de lado. E foi essas coisas que eu fui refletindo, pensando na minha esposa, pensando na nossa casa. A gente poxa, eu sou meio ruim de data, você tá com quantos anos de casado? 2 anos. 2 anos de casado, cara. Como que pode com 2 anos de casado, eu com 27 anos, ó, acertei minha idade, eu sempre erro. 27 anos de idade, eu tava passando por isso, cara. Eu tava passando por isso. E óbvio, muitas coisas são pra gente aprender o que a gente tem colocado como prioridade na nossa vida. E aí chegando no hospital, né, todo esse processo, eu pensei que eu ia infartar mesmo. E aí eu tive o primeiro atendimento no hospital. Não foi um atendimento muito humanizado assim, as pessoas, pelo menos os profissionais que me atenderam, olharam assim como algo tipo, é normal, sabe? E é uma coisa que eu digo pra você, se você é profissional, tá assistindo esse vídeo, né, profissional da saúde, eu sei que não são todos, tá? Mas tenha um pouco de empatia, tá bom? Nesse período, eu sei que pandemia a gente tem supervalorizado e com importância, né, esse vírus que tem destruído famílias. Mas eu peço para você que também veja as outras enfermidades como um problema que aquela pessoa está passando, né? E que comigo a pessoa apenas disse, é uma crise de ansiedade, só começa a respirar aí e vai respirando e olha, tu não é louco não, tá? Pode procurar um psiquiatra que não é só para maluco, não é só para louco. Aí ele me deu uma pulseira verde, que é uma pulseira de que é pessoas que não são de emergência, né? E eu fiquei sentado e não sei quando você vai ser atendido. E eu entendo perfeitamente que os hospitais estão superlotados por conta da pandemia, mas eu acredito que ali uma certa conversa, né, uma coisa mais calma e mais tranquila, é uma das melhores formas de você acalmar quem está tendo uma crise de ansiedade. Não foi muito isso que aconteceu comigo, mas acabou que eu voltei para casa com a minha esposa, a gente ficou um pouco preocupado então sobre essa crise de ansiedade, como eu não tinha passado por algo assim, crise de ansiedade ou pânico, a gente ficou assim, eu tive uma segunda crise, e essa crise eu fui para um hospital particular aqui da minha cidade, e aí acabou que eu tava tão nervoso que eu tive que tomar um diazepam para poder parar e descansar, e aí agora eu tô fazendo um tratamento com um remédio, cloridato de sertralina, se eu não estiver errado. Esse é o remédio que a gente toma, né? Que é receitado aí. Eu não sou nenhum médico, eu não quero que você vá aí tomar um remédio desse que você acha que está com crise de ansiedade, tá? Isso foi porque um médico me receitou e eu só estou relatando
que eu tô fazendo esse tratamento com cloridato de sertralina durante esse período de crise de ansiedade. Hoje eu tô me sentindo bem melhor. Eu ainda sinto que preciso dar uma regulada mais na minha rotina em relação a muitas coisas, mas de saúde eu tô me sentindo muito melhor porque agora eu comecei de fato a voltar ao que eu fazia antes, que era ter uma atividade física regular. Voltei para o Muay Thai, que era uma arte marcial que eu gosto bastante, foi a que eu me identifiquei quando eu comecei a treinar. Voltei a ter uma alimentação mais saudável, apesar de que a minha esposa já cuidou da minha alimentação quando a gente casou, então ela já me ajudava muito nesse processo. Só que o meu problema era justamente o excesso de trabalho, então eu tive que regular os meus horários. Falei com os meus clientes, né? Eu dou graças a Deus pelos clientes que eu tenho, que são clientes que entendem, que são pessoas que têm paciência comigo. Os meus atuais clientes são pessoas assim. Então é nesses momentos que você vai identificando quem é quem, e aí eu pude ir de fato remanejando meus horários de trabalho, e hoje eu tenho um horário fixo de início, de término, horário para dormir, horário para comer, e o horário também, os dias das minhas atividades físicas. A minha esposa tem me acompanhado, ela tem feito junto comigo atividades físicas também, então a gente tem entendido que o quão é importante, né, você entender em relação ao que você está passando, né, a que tipo de coisa, né, tipo de realidade que você está passando. Isso aqui é um relato que eu estou trazendo para você. Eu não quero que você se revolte com nada, com o cliente que você tem, não é isso, mas é as decisões que você tem tomado, né? E deixar aqui um porém, né? Deixar aqui uma observação para você que não teve crise de ansiedade ou crise de pânico. Esse é um alerta aqui para você que não teve crise de pânico ainda, nem de ansiedade. Eu não espero que você tenha, né? Eu espero que a partir do momento que você assistir esse vídeo, você comece a valorizar os pequenos momentos que você tem na sua vida com a sua família, de saúde, de cuidar da sua saúde, do seu psicológico. Por favor, eu sei que a gente precisa estar informado, isso eu defendo sim, nós precisamos estar informados em relação a tudo, mas uma das maiores causas também, além dessa vida desregrada, essa vida lixo que eu levei, que eu dei à minha própria saúde, cuida da sua saúde mental. Para de consumir conteúdos, né? Notícias ruins, você fica se alimentando com notícias ruins. Para de ficar consumindo tanto conteúdo político. A gente está sim vivendo um problema, uma crise política aqui, está tudo sendo politizado no nosso país, e eu te peço, para de consumir um pouco isso. Dá valor àquele que está do teu lado, né? No meu caso, eu tenho a minha esposa aqui, aí é ela que eu tenho que dar valor e eu estar envolvido com ela. Se envolve com tua avó, tua mãe, teus irmãos, teus primos, teus tios, teus familiares, conversa com eles, esteja com eles, né? A mídia ela vai sempre querer tirar a tua atenção, e eu te peço, esteja informado, mas tenha equilíbrio. Hoje ninguém quer ter mais equilíbrio em nada, ou trabalha muito, ou trabalha pouco, ou assiste muita notícia ruim, ou também não assiste nada e fica desinformado. Tenha um equilíbrio na sua vida. Não estou querendo aqui trazer regras para você, mas procure ter uma vida saudável, tanto física, mentalmente, né? Espiritualmente aí para você que no caso, eu sou um cristão, então para mim ter uma vida espiritual conta muito, conta bastante, porque é Deus quem tem me ajudado durante todo esse período, tem ajudado a mim e a minha esposa, então a gente entende todo esse processo na questão com Deus, nosso relacionamento com o nosso Criador, que é o que nós cremos. Eu não estou aqui te incentivando, querendo te forçar a crer em Deus, mas para nós é o que funciona, é a nossa realidade, é a nossa vida. Mas cara, tenha um processo de parar, descontaminar a sua mente, porque tudo começa aqui, ó. A crise de ansiedade ela é alimentada muitas vezes pela tua mente, que você anda pensando, a sua sobrecarga, né? Se sobrecarrega o seu cérebro, você vai danificar todo o seu corpo. E esse é um alerta para você que trabalha como editor de vídeo, trabalha com edição de imagens, design, área de marketing, cuida nesse mercado de lançamento digital.
não é você que está enriquecendo, você também não vai prestar um serviço porco e querer colocar a culpa nisso na crise de ansiedade, você vai ser um profissional de excelência, e um profissional de excelência, ele sabe dosar os seus horários de trabalho, a sua vida profissional e a sua vida pessoal. Não misture essas coisas, não misture essas duas coisas. Vida profissional tem o seu ambiente e vida pessoal tem o seu ambiente, os seus horários estabelecidos. Quantas vezes você não parou para apreciar um almoço quando você está almoçando? Muitos de vocês, quando estão numa roda de amizade, quantas pessoas você não já viu com o celular na mão? Valorize o tempo que você tem com as pessoas. A gente está aprendendo com essa pandemia que rico e pobre, não importa, ela não escolhe, ela não está escolhendo quem é, ela está levando, né? Pessoas estão morrendo, então o tempo que a gente ainda tem, aproveita com as pessoas que de fato importam. Largue esse celular quando você estiver com as pessoas que te amam, né? Teus familiares, teus amigos. Tenha tempo de qualidade com as pessoas, né? Por mais eu não estou incentivando você a fazer aglomeração, tá? Mas o processo que você tem com a sua família de convívio, tenha um convívio saudável, saia um pouco das redes sociais, saia um pouco, né, da tecnologia em si, né? Quantas vezes você não parou para jogar um xadrez, né, um jogo de tabuleiro, ou parar para ler um livro, né, ou enriquecer a sua mente com coisas que de fato fazem uma diferença e não notícias ruins e uma vida desregrada. Gente, eu sei que esse vídeo foi um vídeo longo, é um vídeo para muitos chato, mas é um vídeo importante que eu acho que, assim, no meu canal tem muita coisa técnica, tem muita coisa que ajuda na sua vida profissional. Aí você que quer se tornar videomaker, você vai encontrar muito conteúdo bom aqui nesse canal. Mas é importante que vocês também me conheçam um pouco, né? Quem é o Ítalo, né? O colorista, o video editor, né? Aí o videomaker aí que trabalha aqui nesse canal. Quem é ele? O humano, né? Quem é essa pessoa? E eu acredito que através desse vídeo você pôde me conhecer um pouco, né? Já abri já com uma crise, é uma notícia não muito boa. E outra coisa, antes de eu terminar esse vídeo, se você estiver perto de alguém que está tendo uma crise de ansiedade, né? Tem esses mesmos sintomas que eu relatei, está tendo uma crise de pânico, não manda a pessoa se acalmar, tá? Ela não vai se acalmar com você dizendo calma, calma. Não, se ela fosse tão fácil ela se acalmar, ela já teria feito. Então, tenta guiar essa pessoa durante a respiração, tenta, né, levar essa pessoa para um lugar mais calmo, mas, por favor, tenha um pouco de empatia durante um período de crise de ansiedade. Se você identificar algum familiar, algum amigo, né, por favor, encaminhe ele com todo o cuidado, né? Seja paciente. Uma pessoa que está passando por uma crise de ansiedade, ela não tem tanto raciocínio durante esse processo. A crise de ansiedade, ela não mata ninguém, assim, não vai te matar. A pessoa acha que ela vai morrer. Deixe claro, entendeu? Que ela vai passar. A crise de ansiedade não vai ficar ali, aí ela vai morrer ali durante a crise. Tenha paciência. É uma das coisas que eu te peço. Eu tive a minha esposa, ela foi paciente durante todo o período, não ficou me pressionando, ou seja, guie a pessoa que está tendo uma crise de ansiedade para que ela venha entender que vai passar, é passageiro. A crise de ansiedade, eu vi um vídeo de uma psiquiatra que ela falou que a crise de ansiedade é como um ente, né? Uma pessoa, um parente que não é tão legal, mas que ele vem passar um final de semana na tua casa, mas ele vem, mas ele vai embora, ele vai para casa dele. Ou seja, a crise de ansiedade ela vem, mas ela passa. Então, tente não atordoar mais ainda a mente de quem tem crise, tá? É um vídeo chato, é um vídeo triste, mas eu espero que possa ter te ajudado, assim como eu tento durante aqui o meu canal ajudar as pessoas que me acompanham, né? Não só profissionalmente, mas com esse vídeo agora aqui emocionalmente, e eu espero sim que tenha te ajudado. Se você está passando por algum período assim de crise, de ansiedade, de pânico, e quiser conversar, tem o meu Instagram aqui embaixo, se você quiser mandar uma mensagem. Eu sei o quanto confortante é a gente encontrar pessoas que passaram por isso, que estão passando por isso, que também é o meu caso, eu estou no processo de recuperação, conversar sobre, eu sei como que a gente se sente um pouco mais tranquilo, então eu estou aberto para poder conversar com você também. Você que está passando por algum processo aí de crise, né, que você identificou,
entre aspas, né, que você acha que é um processo de crise de ansiedade, procura um psicólogo, cara. Se de fato você não é louco, entende? Um psiquiatra, eles vão te encaminhar tudo que você precisa, tá? Não vai nas loucuras das pessoas aí de não, faz nada não sei o que. Não, cara, procura um profissional que vai te ajudar. É importante, né? Você vai ter aí um processo, um acompanhamento e um tratamento. Isso te ajuda bastante. Tente não ser uma pessoa que nega também a ansiedade. Você tá tendo, aceite que ela tá tendo, você tá tendo ansiedade, mas que você vai passar por isso, entende? Tem o fim, né? Tudo tem começo, meio e fim. E a finalidade é a cura, né? Você ser curado de alguma coisa. Então, procura um profissional, não vai nesses gurus de internet. Eu mesmo, se você tá ouvindo o meu relato, mas se você estiver passando por algo, vai atrás de um profissional. Não vá atrás de pegar receita de remédio só porque acha que é tomar o remédio. O remédio ele não cura, ele só ajuda você no tratamento. E é o profissional de psiquiatria ali que vai receitar alguma coisa para você. Então é isso, gente, né? Vai acabar esse vídeo, deve estar bem longo já. Eu espero que possa ter te ajudado aí. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser conversar, tem o meu Instagram. Você que está passando por isso, quiser deixar um comentário aí para aquelas pessoas que estão assistindo esse vídeo, fique à vontade. Esse vídeo aqui é para ajudar essas pessoas. E cara, novamente, valorize as pessoas que estão com você. Profissional, valorize o seu trabalho, não vai faltar nada para você, fique tranquilo, Deus cuida de todos nós e eu espero que você tenha isso em mente, não vai faltar nada para você, se você está vivo até esse momento é porque Deus tem cuidado de você, pelo menos é o que nós cremos. E nós esperamos que você tenha aí uma vida saudável. Não menospreze a sua vida, não menospreze aquilo que você tem mais de precioso. Isso aqui é um sopro, né? Ou seja, eu poderia, né, se fosse um infarto, ter morrido naquele carro e eu já não estaria aqui para contar um relato para vocês. Valorize quem está com vocês. Um forte abraço e eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu, tchau.